Semana passada a gente falou um pouquinho sobre, quem esteve aqui semana passada? Levanta a mão, deixa eu ver. Foi falado um pouco sobre a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos engloba tudo aquilo que Jesus conheceu como Escritura Sagrada. É bom lembrar que Jesus, quando tinha a Bíblia, quando Jesus falava das Escrituras, o que ele estava falando? Ele estava falando dos livros sagrados dos judeus. Quais são esses livros? Vem de Gênesis até Malaquias, que é aquilo que nós temos hoje como Antigo Testamento. Agora, um novo momento, nessa nova dispensação, onde Deus traz a promessa de forma encarnada agora, não mais a promessa a ser aguardada, mas o Cristo que Gênesis a Malaquias previa, que anunciava, se fez gente, habitou entre nós e morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Para que tudo isso? Para formar para si um povo único. A palavra de Deus diz que Jesus foi aquele que, quando fosse levantado do madeiro, atrairia para si. E diz a palavra de Deus que Deus estaria formando de todas as nações, de todos os povos, um povo particular seu. Ou seja, ele estaria trazendo das nações, de todos os povos, aqueles que seriam parte da sua família, aqueles que serão chamados filhos de Deus. Então é um momento agora da gente entender o arraial dos santos. Quando nós estamos vivendo essas festas, festas regionais, folclóricas do nosso Brasil, tudo isso começou na vida da igreja do seu tempo, onde começaram a apresentar os modelos de vida. Na verdade, há um desvio com o caminhar da história, mas o início de todas as coisas apontavam para quê? Olha, assim como Paulo dizia, fala assim, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele estava dizendo? Olha para a minha vida e faça a sua vida da mesma forma, sirva o Cristo. Então todas as vezes que eram apresentados, as figuras do Paulo, a figura do Antônio, do José, da Maria, do João, era para que a gente pudesse, olhando para eles, trazesse à nossa memória a sua prática de vida. O que aconteceu com o passar do tempo? Ao invés de entendermos a inspiração daqueles homens, as pessoas começaram a pensar que esses homens eram deuses, ou intercessores, ou mediadores das nossas orações. E aí que vai o equívoco que se vê muitas vezes nos dias de hoje. Mas quando a gente entende o arraial dos santos, a Bíblia diz que nós devemos inspirar uns aos outros as boas obras, estimularmos uns aos outros as boas obras. Então o arraial dos santos, fundamentado na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, é a nossa vida como igreja, como comunidade, como povo de Deus. Então quando a gente celebra nesses dias de festa, nós queremos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Se você for observar as igrejas mais antigas, até mesmo aquelas antes da Reforma, esse ano a gente está celebrando 500 anos da Reforma Protestante. E a gente vai estudar um pouco sobre isso lá nos meados de outubro, quando vai comemorar, quando Lutero era um padre, e ele, vendo a história, e antes dele outros homens começaram a levantar algumas perguntas das práticas que a igreja tinha naquele tempo. E ele começou a dizer, olha, nós estamos nos afastando da doutrina dos apóstolos, nós estamos nos afastando do sacrifício único de Cristo, nós estamos deixando de falar da graça maravilhosa de Deus. E aí ele elaborou as suas 90 e tantas teses, para colocar uma reforma, dizer assim, precisamos voltar à origem, precisamos voltar a uma fé de prática daquilo que o Cristo nos ensinou, nos instruiu. Então quando nós estamos dizendo que somos arraial dos santos, fundamentados na doutrina dos apóstolos, nós estamos dizendo que somos o que a Bíblia diz que somos, fazemos o que a Bíblia diz que devemos fazer, e temos todas as coisas que a Bíblia diz que nós temos. Ou seja, não há outra doutrina, outro regulamento, outro estatuto que prevaleça sobre a palavra de Deus. O que muitas vezes, que as nossas tradições, que muitas delas boas, mas que com o passar do tempo podem ser bloqueios à fé genuína e verdadeira. Por isso é importante que você entenda, você quer viver uma fé operosa, uma fé vibrante, uma fé viva, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, medita nesse livro de dia e de noite, e você será bem sucedido em tudo que você fizer,
Você está vivendo desafios no seu casamento? Medita na palavra de Deus. Veja como é ser marido, segundo as Escrituras Sagradas. Você está vivendo dificuldades no seu trabalho? Medita na palavra de Deus. E veja como é se tornar um trabalhador digno de ser chamado filho de Deus. Você está vivendo dificuldades na sua vida social, de amizade, o grupo que você anda? Medita na palavra de Deus. E percebe que núcleo de vida você tem que praticar na sua vida e viver na sua história. Eu quero só lembrar que semana passada, e está tudo isso lá no YouTube, na rede social do Facebook e no SoundCloud, você pode baixar lá, tanto em áudio e em vídeo, a mensagem da semana passada que o pastor Marcos compartilhou conosco. Eu só quero lembrar em Timóteo, que diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Compreende a totalidade das Escrituras Sagradas a respeito da nossa vida? Ele está dizendo, a Escritura de Deus, primeiro, é inspirada por Deus, ela vem da parte de Deus, ela é útil para ensinar a verdade, e agora ela confronta então o quê? As mentiras, os equívocos, os erros, que muitas vezes nós vamos adquirindo. Muitas vezes na nossa maneira de pensar, a gente fala, mas Deus não faria assim. Quem diz? A Bíblia diz? Ou nós supomos e colocamos palavras na boca de Deus? Quantas vezes nós queremos ser Deus, queremos nos colocar no lugar de Deus e dizer, se eu fosse Deus eu faria dessa forma. Não, nós temos um absoluto, nós temos um lugar onde não há outra palavra para nos influenciar. Escritura Sagrada. Então medita, é importante você ter esse livro de forma a conhecer, é muito pequeno. Quando a gente pega as páginas do Novo Testamento, né, a gente vai lá e a gente vai ver o quê? Ela compreende um tanto assim de folha. Olha só, se você parar para ler, é tão rápido, e muitas vezes, muitos de nós nunca abrimos a palavra de Deus. Confiamos apenas naquilo que está sendo pregado no púlpito, mas não conferimos se de fato aquilo que está sendo ensinado é parte das Escrituras Sagradas. Deus está dizendo para mim e para você, não vos deixe enganar. Muita gente está aí, estão enganando as pessoas. Não, as pessoas estão se deixando enganar, porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer as Escrituras, para que ela nos corrija do erro. É isso que está dizendo aqui, ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Você quer ser bem sucedido na sua vida? Quem quer ter sucesso na sua vida? A Bíblia fala de sucesso, a gente pensa, isso é uma palavra moderna. Não, lá, né, com Josué ele diz, medita de dia e de noite, toma cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, né, e você será bem sucedido em tudo quanto você fizer. Ou seja, você terá sucesso na sua vida, você viverá uma vida não com falta de desafios, tribulações, angústias, faz parte da nossa caminhada, dores. A gente ama, a gente sente dores por aquilo que a gente ama, mas a Bíblia está dizendo que nós vamos ter uma vida frutífera, útil, né, nas mãos do nosso Criador. Eu queria que você abrisse lá em Atos, do capítulo 2, verso 42, é o texto que a gente tem usado como base da nossa série, o Arraial dos Santos. Então, quem são os santos, né? Às vezes a gente imagina os santos são aqueles fora de série, aqueles que foram canonizados pela igreja um dia, disseram, não, esse aí é melhor que todo mundo. Não, santo é todo aquele que foi santificado em Cristo Jesus. Santo é aquele que é separado para o uso exclusivo de Deus. Santo é aquele que entendeu a graça maravilhosa de Deus que foi demonstrada a nós na cruz do Calvário. Quem aqui é santo? Pastor, mais ou menos, né? Não, nós temos que ter a consciência, agora nós vamos viver uma vida de santidade. Ou seja, agora meu desafio é desenvolver a minha salvação, a minha santidade, mas o ato de santificação foi feito de uma vez única na cruz do Calvário. Não é o que eu faço que vai me tornar santo. Isso é espiritismo. Eu vou melhorando para merecer. Não, Jesus fez um ato de justiça e agora eu desenvolvo aquilo que já sou. Ou seja, não é o que eu vou me tornar, é aquilo que eu já sou e vou revelar. É uma coisa diferente, porque senão a gente vai estar pensando que a minha maneira de viver, que são as minhas obras, a minha capacidade, que vai fazer com que eu mereça o céu. E ninguém merece o céu de Deus. É a graça maravilhosa de Cristo que nos alcançou e mudou
a nossa história. Em Atos 2,42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que esse texto demonstra? Demonstra aquele primeiro momento em que os discípulos agora estavam juntos para viverem a sua fé, depois de um tempo em que tinham sido ministrados, tinham sido ensinados e instruídos pelo Mestre Jesus na sua vida entre nós aqui na terra, mas que agora ele tinha cumprido seu propósito, tinha assunto aos céus e tinha deixado sobre nós agora o quê? O seu Espírito Santo. A promessa era que quando Jesus fosse diante do Pai, ele enviaria sobre nós quem? O Espírito Santo da promessa. Então o arraial dos santos é também o arraial do povo do Espírito, porque ninguém vai conseguir viver a vida que Deus tem para ele, sem que seja cheio do Espírito Santo. É sobrenatural, é impossível ao homem sujeitar-se a Deus, sem que Deus mesmo opere na nossa vida, tanto querer quanto realizar. Ou seja, é uma operação que começa em Deus, passa pela nossa vida e volta para Deus. Presta atenção numa coisa, eu tenho dito isso aqui várias vezes: nada que começa no homem termina em Deus. Nada. Porque é impossível ao maldito tornar-se bendito. Então tudo que passa pela nossa vida vem do Pai das luzes, vem de Deus para cada um de nós. Ou seja, somos inspirados, somos conduzidos por Deus. E hoje, nós aprendemos semana passada sobre doutrina, e hoje a gente quer falar sobre partir do pão e orações. Aquela comunidade que nascia, os seguidores, os do caminho, conforme conhecido, depois chamado de cristãos, que é pequenos cristos, era uma forma até pejorativa de ser chamados os discípulos de Jesus, mas prioritariamente eles foram chamados de os do caminho, porque Jesus sempre dizia que ele era o caminho, ele é a verdade e a vida. Oração e partir do pão é um estilo de vida dos que são parte do arraial dos santos, da família da fé, dos que foram chamados em Cristo Jesus. A nossa natureza foi transformada, e por isso nós fazemos parte dessa família. Ninguém natural faz parte da família sobrenatural. Então, quando fala de comunhão, comunhão vem de koinonia, vem de ter o mesmo espírito. Nós podemos ter uns com os outros amizade, bem-querer, mas comunhão mesmo só podemos ter com os que têm o mesmo espírito. Ninguém pode ter comunhão com outro que não tenha o mesmo espírito. A arca da aliança simbolizava, ou melhor dizendo, o candelabro que iluminava lá o Santíssimo Lugar, mostrava um pouco disso, porque o candelabro que tinha as suas pontas com as suas luzes que queimava, eles eram ligados, todos eles eram nutridos pelo mesmo óleo que iluminava, que queimava daquele jeito. Ou seja, é a comunidade que é ligada pelo Espírito de Deus, pelo óleo de Deus, pela presença e a unção do Espírito Santo na nossa vida. Quando você percebe isso, você entende que nós somos família. E lá em Paulo escreve nos Efésios, diz assim: e vindo ele, evangelizou a paz sobre os outros, os que estavam longe, a paz também os que estavam perto. No capítulo 2 de Efésios, verso 18 ele diz: porque aquele que ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. O que ele está dizendo? Eu e você já não somos mais peregrinos, não somos estrangeiros, não somos a parte da família da fé. Nós somos agora uma família que Deus trouxe para si.
Não fomos nós que escolhemos Deus, foi mais Deus que nos escolheu. Foi Deus que nos atraiu pelo seu amor e pela sua bondade. Não foi por aquilo que fizemos, mas foi por aquilo que Cristo fez por mim e por você. Fala assim, glória a Deus. Mas bem pentecostal, fala, glória a Deus. Aleluia. Até que enfim, alguém fala para quem está de sala, glória a Deus, irmão. É uma característica própria, né? É algo que foi colocado sobre nós. E é interessante que essa característica da oração, é aqueles que oravam. A oração foi sempre um desafio para todas as pessoas, até para nós, os cristãos, até recentemente, a oração tinha ligação com penitência. Então, quando a pessoa pecava, errava, o que era dado a ele para fazer? Para ele rezar tantas coisas dessas. Então, oração ficou como penitência, era uma coisa ruim. Mas oração o que é? É revelar meu coração ao Pai, conhecer cada vez, é comunhão com Deus, é expressar-me diante de Deus. Não que Deus precise, porque Ele diz que Ele conhece a palavra antes mesmo dela chegar na nossa boca. Então é muito mais nós conhecemos a nós mesmos e a Deus e o seu querer para nós, do que aquilo que é a arte de convencimento de Deus a respeito dos meus propósitos. Tem muita gente que acha que oração é fazer lobby, em dias que está tão difícil falar sobre isso no Brasil, né? Que é o quê? Se dois ou mais concordarem a respeito de alguma coisa, será assim na terra, será assim ligado no céu? Então as pessoas falam assim, vamos concordar e Deus vai ter que fazer. Não, amado. Quando nós conhecemos o coração de Deus e juntos orarmos por aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos materializar aquilo em nós. Então oração é uma atitude primeiro individual, onde eu tenho a consciência que preciso estar sós na presença de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou? Quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, e o seu Pai, que em secreto te ouve, em secreto te revelará. Ele ensina a oração, né? Interessante que Jesus começa a ensinar sobre oração, porque depois de um tempo, os discípulos vendo Jesus orando, Jesus estava com eles, de repente ele se afastava, subia no monte. Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, ele gastava e investia tempo em oração. Até que um ponto os discípulos falam assim, Pai, ou Jesus, Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus diz, então você vai para o seu quarto, e ele fala assim, comece a orar assim, Pai nosso que estais no céu. Ele começa a trazer a nós a consciência do arraial dos santos, que somos agora família, que nós não estamos sozinhos. Apesar de ser uma devoção individual, ou seja, onde eu me prostro diante de Deus, a minha oração, ela faz uma conexão da coletividade. Não é isso que ele diz? Orareis assim, no Mateus, no capítulo 6, verso 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos nas nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. O que ele está trazendo? Uma consciência de família, de que agora não é mais respeito de mim mesmo, mas diz respeito a nós, família. Antes éramos peregrinos, antes éramos forasteiros, mas agora nós somos o quê? Família de Deus. Por isso ele traz agora a primeira pessoa do plural, sempre dizendo que Pai nosso, pão nosso. Traz a minha consciência de que eu sou responsável não apenas por mim mesmo, mas pela toda a família de Deus que Ele nos traz a viver e conviver. Lá em João 14, 13 ele diz, e tudo quanto pedirem em meu nome, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa. Tudo que pedirem em meu nome, eu farei, diz Jesus, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa. Então, a primeira coisa, você quer ser um homem ou mulher de oração? Lembre-se que é uma devoção pessoal, mas que envolve uma consciência de família, de coletivo. E que agora essa oração deve ser feita de forma ordenada. Quando for orar, ore assim, Pai, em nome de Jesus. Então a minha oração é dirigida ao Pai, em nome daquele que é o intercessor, Jesus Cristo. Por quê? Tudo que pedimos em meu nome, Jesus está dizendo, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Tudo que pedirem em meu nome, eu farei. E por isso, que no Arraial dos Santos, nós não pedimos no nome do José, do Antônio, do Pedro,
Não tratamos com mais ninguém que não seja Jesus. As nossas intercessões não são dirigidas às pessoas que foram heróis de fé. Elas nos inspiram. Os heróis do passado devem trazer a nós uma consciência da vida santa que viveram, mas que, como nós, cumpriram o seu propósito no seu tempo, morreram e agora não há mais conexão nem conversação com mortos, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos invocar os mortos, que não é possível uma ligação entre os vivos e os mortos. Então todas as vezes que eu vou orar, em nome de quem que eu tenho que orar? Jesus. Então não adianta eu ter o santo da minha devoção, não adianta eu ter a inspiração, eles podem ser inspiração. Quando a gente olha e a gente vai visitar aquelas igrejas mais antigas, na Europa, dos países até reformados, cristãos evangélicos, tem lá às vezes a estátua do Paulo. O Paulo está sempre com as escrituras sagradas. Ele é alguém que nos inspire a consciência da Bíblia Sagrada. Quando a gente vai ver outros heróis, como Jorge, já viu São Jorge? O Jorge era um homem de verdade, ele existiu. Ele era um devoto da rainha, e ele lutou em favor do reino daquele tempo. E ele era aquele que estava sempre matando o quê? O dragão, as forças do mal que vinham contra o reino. Então eu olho para o Jorge, não peço para o Jorge interceder por mim, mas eu sou inspirado por ele a lutar as minhas batalhas com devoção, com entrega e sem medo. Então esses homens e mulheres que viveram no passado são santos, como você é santo, e que eles cumpriram o seu propósito, mas não cumprem mais nenhum propósito a não ser nos inspirarem a uma vida de devoção. Por quê? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a minha oração é dirigida ao Pai no nome de Jesus. Nós não pedimos ao João, ao Pedro, ao José, não contaminemos as nossas orações com aquilo que é abominável a Deus. Tem muita gente contaminando as suas orações. Ah, mas é porque eu me sinto mais confortável. Não há ligação. Aliás, há muitas recomendações. Em Timóteo ele diz isso: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo no capítulo 2, verso 5. João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Ou seja, eu não presto culto a outros que não seja Deus único e verdadeiro, quer no céu, na terra, sejam imagens de coisa. É tão grave isso, que Deus traz isso como abominação. Lá em Êxodo, ele já exorta o seu povo. Ele diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante de que está nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O que ele está dizendo? Não se proste de nada que não seja diante do Jeová, o Deus único e verdadeiro. Muitas vezes as pessoas dizem: não, mas a gente não adora, a gente venera, mas estão colocadas no altar. O altar é lugar de quê? Adoração. Então a palavra de Deus está dizendo: não farás para ti imagens de escultura, nem se prostrará diante dela, como se elas pudessem interceder por você. Olha só, lá em Jeremias, como é interessante. Qual o problema, amado? As pessoas não lêem a Bíblia. E porque a gente não lê a Bíblia, nós somos enganados por gente que a gente ama e admira. Por isso que quando eu estou pregando, e às vezes você gosta de mim, você tem que ler a Bíblia. E que se de repente eu surtar? E começar a ensinar outra coisa. O próprio Paulo adverte o seu povo. Ele fala assim: olha, presta atenção, se eu mesmo voltar aqui e pregar outra coisa que não seja essa que eu estou pregando a vocês, não recebam. Ele está dizendo: não vão atrás de pessoas que você admira, consulte a palavra de Deus, medita de dia e de noite. É o lugar de segurança para mim e para você. Em Jeremias 10, 2 diz assim: não siga os costumes de outras nações. Eles podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta. Presta atenção, irmão. Está na Bíblia isso.
cortam uma árvore na floresta. E um artista, com as suas ferramentas, faz um ídolo. Então enfeitam com prata, com ouro, firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar, são como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles, não podem fazer mal, nem podem fazer o bem. Então muitas vezes as pessoas estão fazendo, um outro texto fala assim, corta um pedaço e faz um ídolo, faz uma estátua de adoração e faz com aquilo uma panela para ser cozida ou usa outro pedaço de lenha. Ele está dizendo, não se deixe enganar, não coloque esses ídolos nas costas e carregue-os em procissão. A Bíblia ensina de forma clara de que no arraial dos santos as nossas orações não podem ser contaminadas em outras etapas ou em outras direções. Nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Vamos repetir isso? Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Por mais bem intencionada, por mais devoto que seja aquela pessoa, há um equívoco, que é abominável diante de Deus, e que é grave, porque Deus diz que todas as vezes que nós invocamos os mortos, aquilo que fala na boca de quem você está consultando, não é um morto, mas é um demônio. E a pessoa fala assim, mas como é que sabe aquelas coisas? O demônio está aí desde que a gente é gente. Eles conhecem tudo, conhece a história, vivenciou e presenciou a história da humanidade. Então, amado, não se deixe enganar, porque nas orações que devem ser feitas nesse lugar, devem ser ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Por isso, não há mais outro a ser nosso intercessor. Nós oramos uns pelos outros, mas toma cuidado com uma coisa. Toma cuidado que você está buscando os profetas para falar com você. Aliás, a Bíblia diz que quando nós buscamos um profeta, Deus vai enviar um espírito enganador, vai pôr palavras na boca daquele profeta para manter você no seu erro. Olha que coisa grave, está lá em Reis. Muitas vezes nós queremos alguém que ore por nós, e nós não estamos querendo que a pessoa ore por nós estamos querendo que a pessoa revele o nosso futuro. E diz Deus que vai colocar engano para te manter prisioneiro na sua caminhada. Então, amado, há um só intercessor, há um só orador. No Antigo Testamento, como é que era feito? O sacerdote entrava uma vez por ano para interceder por si diante da Arca da Aliança e por todo o povo, uma vez por ano. Se houvesse nele algum pecado, alguma gota de suor, ele era fuzilado, ele era fulminado. Diz a tradição de que ele entrava amarrado numa corda no Santíssimo Lugar, porque se ele morresse lá dentro, quem era o louco que iria lá dentro buscar? Eles puxavam. Por isso que o sacerdote tinha guiso, sabia que é sininho que põe no gatinho, que põe na vaca, que as coisas? O sacerdote andava com aquilo, porque se aquilo parasse de tocar, significava que ele tinha morrido. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não brinca com Deus nas suas orações. Deus leva muito a sério o sacrifício que Jesus Cristo. No arraial dos santos não podemos ser contaminados com outras palavras que não sejam aquelas que Deus tem para nós. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus, amém? E é interessante que na sequência da oração, então nós aprendemos que a oração, ela é individual, mas com a consciência de família, de coletividade, nós, o pão nosso, ou seja, eu não peço apenas para a minha vida, é o pão da família. Nós vamos aprender sobre o repartir do pão daqui a pouco. E em Atos 4, 29, a oração daqueles primeiros discípulos, então lembra, Atos 2 foi inaugurado esse momento. Atos 4, pouco tempo depois, Lucas relatando o Atos dos Apóstolos, que foi São Lucas que escreveu, ele diz assim, agora Senhor, olha para a ameaça deles, de quem? Dos religiosos, queriam matar os discípulos de Jesus. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a tua mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus Cristo, milagres, maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios
do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então a oração que foram feitas por aqueles homens, no início foi o quê? Dá a nós coragem para pregarmos essa palavra, seja em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de perseguição ou em tempos de aplauso. Você tem sido ousado para anunciar a palavra de Deus? Nós estamos chegando, já chegamos agora na segunda metade do ano. Começamos a segunda etapa do nosso ano. Quantas pessoas conheceram o amor de Deus a respeito da maravilhosa graça de Cristo através da sua vida? Com quantas pessoas você testemunhou corajosamente para dizer, olha, a vida que você está vivendo pode ser melhor. Olha, a sua casa pode ser restaurada, porque há um nome que se nós clamarmos, eu não sei orar, clama o nome de Jesus. Chama Jesus, fala Jesus, 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 Jesus. Porque não são as palavras bem colocadas, impostadas, não é palavra de voz altiva, mas é de choro na presença de Deus para dizer, Jesus, tenha misericórdia de nós. Porque através do nome de Jesus há poder. Poder para trazer coragem e poder para trazer testemunho eficaz. Então, amado, quando nós entendemos as nossas orações, entendemos que todas essas festas desses homens, né, dia de São João, o que é isso? Celebrando o dia de um herói da nossa fé, o João. O João que era quem? O discípulo do amor. O outro João, Batista, que foi o último profeta da transição, do Tiago, primeiro líder da igreja em Jerusalém, de tantos outros que nos inspiram uma fé vibrante, destemida, corajosa. Então quando você olhar para o Paulo, você fala assim, ele diz que é a escritura e a graça. Ou seja, eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso, que a Bíblia diz que eu posso. Mas o Paulo, nem o Antônio, nem o João, não adianta você pôr o Antônio de castigo, ele não vai trazer casamento para você. Para com essa bobagem. O João, o Antônio, o José são homens que nos inspiraram. José, o pai por adoção de Jesus, um homem de fé, um homem de obediência, de sujeição à vontade de Deus. Seja assim. Então quando nessas festas nós estamos lá celebrando com danças, com alegria, com colorido, com festa de família, celebre, mas com a consciência de que esses homens e mulheres não são mediadores entre nós e Deus, e nem são alvos da nossa devoção. Está entendendo? Fala assim, glória a Deus.